Bom, muito bem, vamos começar a resolução de mais uma lista. De exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo alguns problemas sobre composição de movimentos. Bom, primeira questão. Diz assim: um barco mantendo o motor em regime constante de funcionamento, ou seja, com a velocidade V constante, desce certo trecho de um rio em 4 minutos e volta por ele em 8 minutos. Quanto tempo, então, ele gastará para deslocar-se pelo mesmo trecho rio abaixo, com o motor desligado? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou dizer aqui que a velocidade do barco, certo? Eu vou chamar simplesmente de V. É constante, como ele falou ali na questão. Aí, o tempo, delta T, na descida é de 4 minutos. E o tempo, delta T, na subida, na volta, é de 8 minutos. Muito bem, em ambos os trechos o deslocamento é o mesmo, tá? Então eu vou dizer que o ΔS é o mesmo para ambos os trechos, tá? Vou chamar esse deslocamento ΔS de D, por exemplo. Muito bem. Então, a gente tem o seguinte. Primeiro, na descida. Muito bem. A velocidade com que ele desce vai ser dada pelo seguinte. Vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Certo? Já na subida, na volta, a velocidade vai ser dada da seguinte forma. Vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Porque ele vai estar navegando contra a correnteza. Certo? Bom, a gente sabe que velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Vou usar esse argumento em ambos os casos. Bom, eu vou aplicar isso aqui, tá? Então eu vou ter que, na descida, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vai ser igual ao meu deslocamento, ΔS, que eu chamei de D, dividido pelo tempo de descida, que foi de 4 minutos, certo? Muito bem. Daí eu tenho o seguinte. Posso completar esse denominador com 1 e multiplicar meios por extremos, certo? Ou seja, eu chego à conclusão que o deslocamento é igual a 4 vezes a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Vou guardar essa informação. Por outro lado, eu tenho que a velocidade do barco menos a da correnteza vai ser igual a o deslocamento, ΔS, que eu chamei de D, tá? Dividido pelo tempo gasto na subida, que foi de 8 minutos. Então, completa o denominador com 1 e multiplica o mesmo por extremos. Ó. 1 vezes D é o próprio deslocamento D. Isso tem que ser igual a 8 vezes a velocidade
do barco menos a velocidade da correnteza. Certo? Muito bem. Daí eu tiro o seguinte, ó. Como eu expressei o deslocamento D em função das velocidades, eu vou ter o seguinte, que essa expressão tem que ser igual a essa. Então eu vou transcrever isso aqui, ó. 4, que multiplica a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, tem que ser igual a 8 vezes velocidade do barco menos velocidade da correnteza. Aí eu vou desenvolver isso aqui, ó. 4 vezes V, 4V, 4 vezes a velocidade da correnteza, 4 vezes a velocidade da correnteza. Isso aqui tem que ser igual a, mesmo argumento, ó, 8 vezes V, 8V, 8 vezes a velocidade da correnteza, 8 vezes a velocidade da correnteza, e aqui mais com menos dá menos, então fica menos 8 vezes a velocidade da correnteza. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou escrever a velocidade da correnteza em função da velocidade do barco. Então eu vou ter o seguinte, 4V índice C, vou trazer esse cara que está negativo para o primeiro membro, ele vem positivo, então fica mais 8 vezes a velocidade da correnteza, isso tem que ser igual a 8 vezes a velocidade do barco. Esse 4V que era positivo passa para o segundo membro negativo, então fica menos 4V. Resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, 4V índice C mais 8V índice C vai dar 12V índice C, e 8V menos 4V. Esse cara aqui está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, eu chego à conclusão que a velocidade da correnteza é 4 vezes a velocidade do barco dividido por 12, ou ainda eu posso simplificar numerador e denominador por 4, certo? Ou seja, a velocidade da correnteza é de 4V dividido para 4 dá V, dá 1V, e 12 dividido para 4 dá 3. Ou seja, a velocidade da correnteza é de 1/3 da velocidade do barco. O deslocamento, pegando, por exemplo, essa primeira equação aqui que eu estou circulando de verde. Deslocamento vai ser igual a 4 vezes a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, que a gente achou como sendo 1/3 da velocidade do barco, ou seja, mais V dividido por 3, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, o deslocamento vai ser igual a 4 vezes, bom, completar esse denominador aqui com 1 e vou realizar essa soma de frações. O mínimo, múltiplo como vai ser 3, 3 dividido para 1, 3 vezes V, 3V, mais 3 dividido para 3 dá 1 vezes V, é o próprio V, certo? Daí eu tenho o seguinte, que o deslocamento é igual a 4 que multiplica 3V mais 1V, 4V sobre 3. Deslocamento é igual a 4 vezes 4, 16, então 16V sobre 3, certo? Bom, o tempo gasto para o barco descer o mesmo trecho do rio, só que agora com o motor desligado, vai ser dado pelo seguinte, vai ser a velocidade da correnteza, certo? Eu posso calcular como sendo a velocidade da correnteza igual a o deslocamento, que é o mesmo D, o meu ΔS é o mesmo,
dividido por um novo tempo que eu ainda não conheço. É o que eu quero determinar, certo? Lembra, eu quero saber o tempo que ele vai gastar agora com o motor desligado. A velocidade da correnteza a gente sabe que é quem? É a velocidade do barco sobre 3. Isso aqui tem que ser igual ao deslocamento que a gente escreveu em função da velocidade do barco, ou seja, 16V sobre 3. Esse cara aqui, ó, dividido por delta T. Tá? Muito bem. Bom, eu posso fazer o seguinte aqui. Muito bem. Completando esse denominador aqui com 1, eu tenho o seguinte. Eu tenho V sobre 3 à esquerda da igualdade e V sobre 3 à direita da igualdade. Então, posso cortar esses dois caras aqui, ó. Esse cara aqui com esse cara aqui. Então, sobra simplesmente o quê? 1 sobre 1 sendo igual a 16 sobre delta T. Bom, e resolvendo aqui a regra de 3, vou multiplicar meus por extremos. 1 vezes delta T é o próprio delta T, que é igual a 1 vezes 16, 16. Conclusão, o tempo gasto para o barco descer o rio com o motor desligado, utilizando apenas a velocidade da correnteza, é de 16 minutos. Bom, na próxima questão, ele diz o seguinte: o deslocamento de um ponto na tela de um monitor de computador sobre o plano cartesiano é definido pelas funções x igual a 6t mais 3. Eu vou escrever assim, ó, x igual a 3 mais 6 vezes t. E a outra função é y igual a 8t mais 5. Então, eu vou escrever y sendo igual a 5 mais 8t. Onde x e y são dados em centímetros e t é dado em segundos. Aí ele pergunta, então, qual é o módulo da velocidade desse ponto? Bom, primeiro, esse ponto aí, ele está se movendo sobre um plano cartesiano, certo? E daí, para eu calcular o módulo dessa velocidade resultante, eu faria o seguinte, olha só. Eu teria aqui nos eixos ordenados o seguinte: um determinado deslocamento no eixo x e um deslocamento no eixo y, tá? E para calcular essa velocidade resultante, ela seria quem? Justamente esse vetorzinho aqui que eu desenhei em preto, tá? E eu posso calcular esse cara aqui aplicando o que? Teorema de Pitágoras para as minhas velocidades. Aí vê só. O que a gente pode fazer agora? Deixa eu organizar um pouquinho isso aqui, ó. Trazer essa informação para cá. Olha só. É o seguinte, essas funções que estão aqui são funções horárias de quê? De espaço. Então, ó, elas se parecem com a função horária de espaço que a gente havia trabalhado algumas aulas atrás, alguns exercícios antes, tá? Aí veja, fazendo essa comparação,
eu posso achar aqui, ó, tanto a posição inicial, tá? Para os meus valores x, posição inicial para os meus valores y, e posso determinar também aqui, ó, a velocidade com que ele se move no eixo x e a velocidade com que ele se move no eixo y. No caso aqui é 6 centímetros por segundo e aqui é 8 centímetros por segundo, tá? Então aqui eu só preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou dizer que a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a velocidade no eixo x ao quadrado mais velocidade no eixo y também ao quadrado. Ou seja, velocidade resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Daí eu tenho o seguinte: velocidade resultante ao quadrado é igual a 36 com 64, 100. Ou seja, a velocidade resultante é igual a raiz quadrada de 100. Então eu digo que a velocidade resultante vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Ou seja, velocidade resultante é de 10 centímetros por segundo. Próxima questão. Bom, a questão 3 diz o seguinte: uma abelha voando em linha reta horizontal parte de sua colmeia para uma flor que dista 15 metros dela e retorna sem interromper o voo pela mesma trajetória, certo? Bom, então primeiro eu vou dizer que a distância aí, ΔS, é de 15 metros. Aí ele diz: um vento sopra a meio metro por segundo da colmeia para a flor. Então eu vou dizer que a velocidade do vento é de meio metro por segundo. Muito bem. Com a mesma direção e mesmo sentido. A abelha mantém em relação ao ar uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Então, essa aqui é a velocidade da abelha em relação ao ar. Então, 1 metro por segundo. Aí ele diz: então calcule o tempo gasto no processo de ida e volta. Muito bem. Bom, eu vou relembrar aqui o seguinte, que a gente sabe o seguinte: velocidade média eu posso calcular como sendo o quê? ΔS dividido por ΔT, certo? Bom, eu tenho duas situações. Eu tenho a ida a considerar e tenho a volta. Bom, na ida, como a abelha está indo a favor do vento, a sua velocidade total vai ser a soma da velocidade do vento com a própria velocidade da abelha. Então eu vou dizer o seguinte, que essa velocidade média vai ser igual a velocidade do vento mais a velocidade da abelha, certo? Ou seja, essa velocidade vai ser de meio metro por segundo mais 1 metro por segundo.
Logo, na ida, a velocidade média dela é de 1,5 metros por segundo, certo? Bom, agora é só a gente substituir, ó. Bom, a velocidade média de 1,5 metros por segundo tem que ser igual a o deslocamento ΔS, que é de 15 metros, e isso vai ser dividido pelo tempo ΔT, tá? Completando aqui denominador com 1 e multiplicando meios por extremos, eu vou ter o seguinte: 1,5 vezes ΔT dá 1,5 ΔT. Isso aqui sendo igual a 1 vezes 15, é o próprio 15, certo? E agora 1,5 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, ΔT é igual a 15 dividido por 1,5. Bom, 15 dividido para 1,5 vai dar 10. Então, ΔT é igual a 10 segundos, certo? Isso na ida. Agora, na volta. Bom, na volta a abelha vai estar contra o vento. Então, vou dizer que sua velocidade média vai ser a velocidade da abelha menos, certo? A velocidade do vento. Então, vou ter que sua velocidade média vai ser de 1 metro por segundo menos meio metro por segundo. Ou seja, na volta a velocidade média dela é de meio metro por segundo. Aí eu vou fazer a mesma substituição. 0,5 vai ser igual a... O deslocamento é o mesmo, tá? A mesma distância de ida e volta. Então, 15. Esse cara aqui dividido por ΔT. Vou colocar T maiúsculo, tá? Que é o tempo de volta. Agora, completando o denominador com 1 e multiplicando meios por extremos, eu vou ter o seguinte: 0,5 vezes ΔT maiúsculo vai ser 0,5 ΔT. Isso aqui sendo igual a 1 vezes 15, 15. Daí, 0,5 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, ΔT é igual a 15 dividido para 0,5, certo? Bom, daí, isso aqui é equivalente a eu multiplicar numerador e denominador por 10, aí eu fico com 150 para dividir para 5. Ou seja, o meu tempo de volta vai ser de 150 dividido para 5 vai dar 30 segundos, certo? Então, na ida, a abelha gastou 10 segundos e na volta 30 segundos. E o tempo total da viagem vai ser a soma de ida com o tempo de volta. Então, o tempo total é a soma 10 mais 30, ou seja, 40 segundos, certo? Muito bem, próxima questão. Bom, na questão 4 ele diz o seguinte: uma canoa navega em um rio com uma velocidade de 1 metro por segundo, então, em relação às águas, certo? Então, eu vou dizer que a velocidade da canoa em relação às águas é de 1 metro por segundo. A correnteza tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu vou dizer que a velocidade da correnteza, tá? Eu vou dizer, para diferenciar desse C que eu já coloquei para canoa, eu vou colocar V indiciar, tá?
a água da correnteza. Ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí ele diz: então, qual é a velocidade do barco relativamente às margens se ele se desloca perpendicularmente à correnteza, certo? Essa informação é importante. Se ele se desloca perpendicularmente à correnteza, significa o seguinte, ó. Vou fazer aqui uma representação. Aqui está o rio, tá bom? E daí a gente vai considerar o seguinte: esse vetor aqui de azul, eu vou representar aqui a velocidade da correnteza, tá? Como o barco se desloca perpendicularmente, ele vai se mover para cá, por exemplo, certo? Formando o que? Ângulo de 90 graus, certo? Bom, e como é que eu vou resolver agora? A velocidade do barco, tá? Relativa às margens, eu posso calcular da seguinte forma: basta que eu determine o módulo do vetor resultante desse esquema que a gente está fazendo, ó. Certo? E para isso, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Que é um caso particular da regra do paralelogramo. Então eu vou dizer o seguinte: a velocidade que eu procuro, que eu vou chamar de VR, tá? Ao quadrado, vai ser igual a velocidade da canoa ao quadrado mais a velocidade da correnteza, das águas da correnteza ao quadrado. Ou seja, a velocidade do barco relativa às margens ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, a velocidade do barco relativa às margens ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 1 ainda é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ou seja, a velocidade ao quadrado é igual a 1 mais 4, 5. E finalmente, eu concluo que a velocidade do barco relativa às margens é igual a raiz quadrada de 5. Aí aqui na questão, ele dá alguns dados para a gente. Ele pede para a gente usar, se necessário, raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7 e raiz de 5 igual a 2,2. Então, nessa situação, eu posso concluir que o módulo da velocidade do barco relativa às margens é igual a raiz quadrada de 5, que por sua vez a gente sabe que isso aqui é aproximadamente 2,2 pelos dados que a questão informou. Isso aqui em metros por segundo. Tá certo? Muito bem. Próxima questão. Questão 5. Um pescador em seu barco segue rio abaixo. O barco, em relação às margens, é mais veloz que a correnteza do rio. O pescador, num certo instante, avista uma lata a alguns metros adiante do barco, flutuando nas águas. Então, se o pescador estiver a 14,4 km por hora, tá? Então, eu vou dizer que essa velocidade do pescador é de 14,4 km por hora em relação à Terra, e a correnteza
fluindo a 3,6 km por hora, então a velocidade da correnteza é de 3,6 km por hora. Quantos segundos serão necessários para que o barco chegue à lata que está 24 metros adiante? Então, delta S igual a 24 metros. Muito bem. Bom, vamos lá, né? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Bom, velocidade média, a gente sabe que é o que? Delta S dividido por delta T, tá? Só que aí vamos analisar. A velocidade do pescador com que ele se move é o que? Essa velocidade vai ser a soma da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, tá? Que ele não informou qual é a velocidade do barco para a gente. Então, primeiro vamos determinar essa velocidade. Então, ó, eu vou dizer que 14,4 tem que ser igual a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, que vale 3,6. Bom, isso é equivalente a dizer que a velocidade do barco mais 3,6 é igual a 14,4. Ou seja, a velocidade do barco é igual a 14,4. 3,6, que era positivo, passa para o segundo membro negativo, fica menos 3,6. E aí só precisa fazer a diferença, 14,4 menos 3,6. Fazer um rascunho aqui, ó. Muito bem. 6 para 14, faltam 8. Vem 1 para cá, né? 1 mais 3 é 4. 4 para 4, nada. E aqui, baixo 1. Vírgula abaixo de vírgula. Ou seja, a velocidade do barco é de 10,8 km por hora. Certo? Bom, a velocidade do pescador sofre influência da correnteza do rio, tá? Mas a lata também, tá? Então, o grande diferencial aí vai ser o que? A velocidade do barco. Então, eu posso considerar o seguinte: apenas a velocidade do barco para realizar o meu cálculo. Só que, uma observação. A distância está aqui em metros. E aqui eu achei a velocidade do barco, tá? Que é o único diferencial entre o movimento do pescador e o movimento da lata, certo? Então, eu tenho que transformar km por hora em metro por segundo. Bom, então eu vou dividir 10,8 por 3,6, certo? Fazendo essa divisão, eu posso eliminar a vírgula, tá? Fazendo isso, eu estou multiplicando ambos os membros por 10. E aí eu fico com 108 para dividir para 36. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Coloco 8, vem 1. 3 vezes 3 dá 9, com mais 1, 10. 108 para 108, não falta nada. Então, isso significa que a velocidade do barco é de 3 metros por segundo. Agora é só aplicar, tá bom? 3 sendo igual ao deslocamento ΔS, que no caso é 24, dividido pelo tempo ΔT, certo? Bom, aqui vou completar esse denominador com 1 e multiplicar meios por extremos. 3 vezes ΔT, 3 ΔT, isso aqui tem que ser igual a 1 vezes 24, que é o próprio 24, 3 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, daí eu vou ter ΔT sendo igual a 24
dividido por 3. E 24 dividido para 3 vai dar 8. Ou seja, o tempo necessário para o pescador chegar até a lata, nessas condições, é de 8 segundos. Certo? Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.